CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, mas antes vamos ler o Evangelho. Senta aqui, Linéia. Sim, senhora, pode sentar. Vamos ler o Evangelho, capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 5. A vinda do Espírito de verdade. Como em passado, entre os extraviados filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como a minha palavra, em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a minha doutrina divina como um ceifeiro. Juntei em feixes o bem espalhado na humanidade. E disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Porém, os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto, que conduz ao reino de meu Pai, e extraviaram nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, seja ouvida para vos bradar. Pedimos a Jesus, pedimos a Deus, acima de tudo, a espiritualidade guia desse estudo, o patrono desse estudo, seu Eurípide. Peço ajuda não só para nós encarnados, mas para os desencarnados. Peço entendimento para nós, para os ouvintes, para os desencarnados. Peço ao seu altivo, a Dona Lourdinha, às irmãs queridas. Peço a Jesus, mas a Deus acima de tudo. E damos por iniciado o nosso estudo no Livro dos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos estudar o Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui. Idiotia, loucura, que é qual capítulo? É a segunda parte do Livro dos Espíritos, né? Eu acho que é a segunda parte do Livro dos Espíritos. E a pergunta é a 371. A opinião segundo a qual
os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior? Tem fundamento? Não entendi a pergunta, deixa eu fazer ela de novo. A opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior, tem fundamento? Então, para quem não sabe, esse idiota e cretinos, que é a linguagem da época, são os espíritos que têm algum problema, que nasceram com certos problemas, principalmente quem tem síndrome de Down, são esses problemas, que nessa época ali de Kardec, era assim que falava. Então, o que? Eles estão perguntando assim, se eles são espíritos inferiores, são tratados como alma de natureza inferior, isso tem fundamento? Aí o que? A resposta é não, está aqui no Livro dos Espíritos a resposta, não tem fundamento. Eles têm uma alma humana, frequentemente mais inteligente do que imaginais, que sofre pela insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, como o mudo sofre por não poder falar. Então, vamos falar aqui dessa pergunta. Como o seu altivo disse que uma frase dá uma palestra, acho que essa pergunta aqui é um estudo. Esses idiotas, esses cretinos aqui nessa linguagem do livro aqui, do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 371, para quem está em casa. Para mim, são especiais, eu falo, são as crianças especiais, as pessoas especiais. E às vezes ele mudo, tem aquela ansiedade de falar. Imagina como sofre o espírito, né? E às vezes vem numa família que não entende e que não tem nem a possibilidade de aprender como falar com eles, né? E isso é muito sofredor. É um sofrimento muito grande para mim. Para mim, né? E para a gente aqui que está estudando. O outro não consegue andar. Aí você imagina, é todo deformado, né? Não consegue andar, não consegue se mexer. Eu já vi vários lugares, já fui visitar os lugares onde tem muita criança assim. O meu sonho era de ter um bebê com síndrome de Down, tá, gente? Eu sou realista, era o meu sonho. Mas Deus até hoje não me deu. Aí o que? Você imagina, eles estão num lugar, porque tem gente que trata indiferentemente. Tem pais, né? Que se eles soubessem que aquela criança significa para eles não internavam a criança, não deixavam em abrigo. Porque tem muitos pais que eu conheço que deixam assim, a criança no abrigo, desde que nasceu, porque é problemático, porque não fala, porque não anda, e que o diagnóstico médico que o médico deu, que ele nunca vai falar, que ele nunca vai andar. Então, o pai já deixou lá o bebê sendo criado no abrigo e está lá até hoje. Se esses pais tivessem na consciência o que são esses espíritos para eles não fariam isso. Cuidaria desses espíritos com muito amor até o final da vida deles. Porque eles vieram ali com alguma prova, com alguma reparação, está reparando alguma coisa que fizeram em outras existências. E o espírito, se eu for designada a ser mãe de um espírito desses, é uma benção
a gente ser escolhida no plano espiritual para ser mãe ou pai de uma criança, um espírito com um desses problemas. É uma bênção, é uma bênção de Deus, que você também está ali reparando alguma das suas faltas, né? Pois é. Isso. Reparando lá algumas dívidas, entendeu? Então está tendo oportunidade. E eu vejo quanto também são tratados com carinho, né? Quantos vêm na família e ali são tratados com muito carinho. O pai dá amor, a mãe dá amor. Aí eu acho isso muito bonito. E sempre faço preces para esses espíritos, para essas mães, para esses pais. Vamos agora para... Deu para entender essa pergunta, né? Vamos para 372. O nosso professor está atrasado, tá, gente? Eu não sou professor, só estou comentando o que eu sei, o que eu entendo. Então, a 372 é: qual é o objetivo da providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Aí, qual é o objetivo dessa providência? Para nós é o quê? Pelo que a gente vem estudando aqui no Livro dos Espíritos, muitos desses espíritos, eles foram suicidas, tiraram as próprias vidas. Então, o quê? Tem certos problemas e eles nascem para poder reparar aquele mal que causaram os seus perispíritos, se matando, que nem seu Newton, conta até, o nosso professor conta até a história aqui de que lá com seu altivo foi atendido um casal e o rapaz se acidentou de moto e deu um problema na coluna, na vértebra, né? E aí o rapaz ficou tetraplégico lá, não conseguia mais andar. E aí o espírito, né, que é o doutor Erma, que trabalha com seu altivo, falou, na época, que aquilo seria uma prova, porque ele tinha se suicidado, tinha se enforcado. Então, causou aquilo ali. O rapaz veio reparar aquilo ali. Os pais não entenderam. Você imagina um rapaz atleta, cheio de saúde, de repente ocorre um acidente e ele fica paralítico, sem poder fazer nada. Fica sem entender, né? Porque às vezes também o espírito vem perfeitinho, mas pediu para passar por alguma prova, pediu para reparar o erro. Então estava na caminhada dele reparar aquele erro, né? E passou por aquilo ali. Que nem muitos também vêm, aí tem uma doença que há necessidade de reparar. Supondo, até agora eu não tenho nada, mas se eu cometi alguma coisa ruim com o meu perispírito em outra existência, eu posso ter pedido para passar por alguma dor nessa vida, para corrigir. E ainda não veio, mas pode ser que lá para frente, com uns 50, 60, vem lá um câncer lá, eu não vou me desesperar. Isso aqui eu pedi em outra existência. Entendeu? A gente tem que ser assim. Porque certas coisas foi a gente que pediu, devido o que a gente causou, né? O que nós causamos em outra existência. Então, por isso, há essa necessidade. E esses espíritos, que ele diz qual é o objetivo da providência, é a reparação, né? O objetivo da providência divina de Deus é a misericórdia de Deus, agindo que eles tenham a oportunidade
de quitar com a lei de Deus, né? De falar assim, pronto, aqui eu quitei com a lei de Deus, agora na próxima eu vou caminhar mais. Isso aqui, essa pergunta aqui, qual o objetivo da providência divina? Seres desgraçados como os cretinos e os idiotas, como esses, paralíticos, cegos, essas coisas. Entendeu? Nosso professor chegando. Vamos. Agora vamos para as outras aqui, a resposta. São espíritos em punição os que habitam corpos idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impotência em que se encontram para se manifestar através de órgãos não desenvolvidos ou desbelhados. Então, que eles sofrem, muitos deles estão resignados. Vai continuar? Continua. Fala. Muitos deles estão resignados. Estão ali, você vê assim, quando eu vou visitar, e eu vejo assim, certos espíritos que têm esses problemas, você vê a felicidade no rosto deles. Tipo, eles assim, não, eu pedi para passar por isso, e eu estou passando, vou conseguir, e, assim, resignados. Mas tem uns que são revoltados, que começam, se mordem e são revoltados. Então, é o quê? Eu não queria estar nesse corpo, que às vezes é imposto o espírito a estar naquele corpo ali, para ele... Pode continuar. Isso mesmo. É imposto aí, então ele está revoltado. Outros resignados, como essa menina que você vai visitar ali de vez em quando. Isso é. É exatamente isso. Então, espíritos que abusam da inteligência. Eu estava até na semana passada, a gente leu o Evangelho, né? Daquela parte em que ele fala do jardineiro que usa enxada contra o seu amo e que será punido. Então a gente usa a inteligência para o mal e em um momento você é punido por isso. Em alguns impostos, aí você vê o espírito revoltado. Em outros, não. Às vezes o espírito está no corpo, ele sente, claro que ele sente, mas quando ele sai do corpo, ele se vê livre. Também tem isso, ele se vê livre. A gente vai ver aqui, tem uma questão que ele vai perguntar se quando desencarna, o louco continua louco. Alguns não. Alguns não, voltam logo ao seu estado normal. Outros continuam um tempo maior ou menor, por causa do peso, né, da matéria. Continua lendo aí, Dinâmico, por favor. Aí vão para a segunda pergunta A, né? Então, não é exato dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? A resposta: nunca dissemos que os órgãos não têm influências. Ele tem uma muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não dão as faculdades. Aí está a diferença. Um bom músico com um instrumento ruim não produzirá boa música. E isso não o impedirá de continuar sendo um bom músico. Então, A gente vendo hoje essa aberração aí de música que a gente vê, que me perdoe as pessoas que gostam, mas você vai ver depois esses espíritos, como eles virão depois.
né? Vê, pode ver, filho. Então, quando você pega alguém que toca um violão, ele é uma coisa simples, um instrumento simples. Mas se o violão só tiver uma corda, por mais que ele seja um exímio violonista, ele não vai conseguir tirar ali a música, a letra da música, ele não vai conseguir. Se o piano só tem uma tecla, por mais que Chopin baixe ali, ele não vai conseguir, né? E por mais que ele seja um tocador, que ele goste, mas ele não vai conseguir, porque tem Está com defeito, é o mesmo princípio. Se o corpo humano está com defeito, se o cérebro está com problema, por melhor, por maior que seja o espírito, por mais ele evoluído que ele seja, porque muitas vezes o camarada, ele é intelectualmente, ele é um gênio. Moralmente, ele faliu, vem num corpo defeituoso. Então, por mais que ele seja inteligente, ele não consegue se expressar adequadamente através daquele cérebro, né? É isso que ele está dizendo aqui. Então, o corpo tem influência sobre o espírito, uma influência muito grande, porque o corpo pesa. Aí vem aqui o comentário de Kardec. É preciso distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral supera o obstáculo que a matéria lhe impõe, mas há casos em que a matéria oferece uma resistência tal que as manifestações são entravadas ou desnaturadas, como na idiotia e na loucura. São casos patológicos e nesse estado em que a alma não goza de toda a liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade dos seus atos. Hoje não usa mais esse termo, idiotia, né? Não usa. Nem loucura, é muito raro. Eles especificaram o estado de loucura, a própria síndrome de Down. Ela tem níveis diferentes. Antigamente era chamado mongolismo. Era chamado mongolismo. Não fala mais. Agora é síndrome de Down. Tem estados patológicos diferentes. Você vê o próprio Alzheimer, uma doença comum. O cérebro não funciona como funcionava. Então você vê as pessoas com uma certa idade e que elas esquecem, né? Vem a demência. Demência é muito comum em pessoas idosas. Ela não lembra mais das pessoas. Por quê? O espírito continua ali, mas o cérebro, o órgão, o organismo, o instrumento, como ele colocou ali, está imperfeito. Então ele não consegue se expressar. E a gente tem muitas doenças da cabeça, do cérebro hoje, e que os cientistas se debruçam nessas doenças para poder encontrar uma solução. Ficou bem claro, né? Dilane, 373. 373. Qual poderia ser o mérito da existência para os seres que, como os idiotas e os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, acham-se impedidos de progredir? É uma expiação imposta pelo abuso que fizeram de certas faculdades. É uma parada temporária. Daí. É uma expiação, é uma prova. O espírito tem que aprender que a inteligência que ele tem, que ele desenvolveu, é para desenvolver o bem. É para a elevação do próximo, do amor ao próximo, e não por interesse pessoal. Letra A. Um corpo de idiota pode, então, conter um espírito que tenha animado um homem de gênio numa precedente existência? Sim, o gênio se torna às vezes um flagelo quando dele se abusa. Está aí, falando.
Comentário de Kardec. A superioridade moral nem sempre é proporcional à superioridade intelectual. E os maiores gênios podem ter muito que espiar. Daí, frequentemente, eles resultam uma existência inferior à que já tiveram, e uma causa de sofrimentos. As dificuldades que os espíritos experimentam nas suas manifestações são, para ele, como as correntes que comprimem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que o cretino e o idiota são estropiados do cérebro, como o manco o é das pernas e o cego dos olhos. Então, também ficou bem clara o comentário de Allan Kardec. Essa primeira frase que ele colocou, a superioridade moral nem sempre é proporcional à superioridade intelectual, foi o que nós dissemos. Então você vê homens inteligentíssimos desenvolvendo armas de guerra, armas complexas, para destruir, para matar, e são inteligências. Você imagina Jesus que conhece toda a evolução planetária, conhece química como ninguém, biologia. Então a inteligência de Jesus é inimaginável. Fala-se pouco da inteligência de Jesus, né? Fala-se pouco, porque ele veio trazer as questões morais. Então fixou-se em Jesus como um diretor, alguns até de uma religião, mas a doutrina espírita amplia, mostra Jesus como o governador da terra. Então, além dessa elevação moral, porque ele é guia, ele é modelo, ele tem inteligência. Mas do que adiantaria a inteligência dele ser usada naquela época? Desenvolver, por exemplo, a química, a física, a biologia, de que adiantava? Adiantava. Então, ele trouxe o código moral, a lei de Deus, exemplificou, mostrou, ensinou, exemplificou. Vocês imaginam Jesus criando uma arma de guerra? Né? É até um sacrilégio falar isso. Uma inteligência dele, então, você vê que a inteligência nem sempre acompanha a questão moral. Jesus, ele é superior em moral e superior em inteligência. É o espírito mais perfeito que já veio à Terra. Ele conhece tudo isso, mas é inadmissível pensar no Cristo desenvolvendo, pensando, falando algo que venha destruir, que venha tirar a vida de alguém. Muito pelo contrário, ele deu a vida por todos nós. Por amor ele foi sacrificado, porque não compreenderam a sua mensagem. Então, esses homens que não têm essa moral, que não entendem o amor do Cristo, não entendem o Evangelho de Jesus, seja a religião que for, eles usam a inteligência para o mal. E como a lei é de ação e reação, volta com problemas. Vai modelar um corpo imperfeito, com um instrumento imperfeito, com um cérebro imperfeito. Aí as aberrações que a gente vê aí. Continua. 7.4, né? 374. O idiota, no estado de espírito, tem consciência de seu estado mental? Resposta. Sim, muito frequentemente. Ele compreende que as correntes que dificultam seu voo são uma prova e uma expiação. Então, olha aí, ele como espírito se vê como espírito imortal.
e sabe que aquilo ali é uma prova e uma expiação. Ele sabe. Mas ele está dizendo aqui, não é sempre, muito frequentemente. Então, há situações em que a matéria pesa tanto. Quer ver? 375. Qual é a situação do espírito na loucura? Então, ali está falando do espírito, a situação do espírito, ele fora do corpo, ele no mundo espiritual. Qual a situação do espírito na loucura? Do espírito. O espírito, no estado de liberdade, recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições inteiramente diferentes e na obrigação de só fazê-lo com o auxílio de órgãos especiais. Então, como espírito, ele se vê no estado de liberdade e recebe as impressões, né? As suas impressões como espírito. Agora, encarnado não, ele tem um instrumento, é o corpo físico. Se o cérebro está doente, é igual o que não tem a perna. Como ele disse, o idiota é estropiado da cabeça. O outro não tem a perna. Mas como espírito ele já é sem perna? Não, ele vai andar normalmente. Mas quando ele vai para o corpo, o instrumento que tem é aquele. Ele vai ter que se locomover de um jeito diferente, sem as pernas. Agora, é todo espírito que chega no mundo espiritual e tem perna? Nem sempre, nem sempre. Quantos vocês veem aí nas reuniões que a gente atende mediúnica, o espírito se vê sem a perna, sem o braço, sem a cabeça, né? Então, mas frequentemente tem a sua ação normalmente, no plano espiritual. Aí ele continua. Se uma parte ou o conjunto desses órgãos fosse alterado, sua ação ou suas impressões, no que concerne a esses órgãos, seriam interrompidas. Se perde os olhos, torna-se cego. Se há audição, torna-se surdo. E etc. A gente falou que sem a perna, ele está falando sem os olhos, sem a audição. Aí o espírito, o homem é cego. Como espírito ele é cego? Não. Como espírito ele não é cego. Ele enxerga. Agora, pode ser também que a cegueira, demorando muito tempo na matéria, ele, quando retorna ao mundo espiritual, ele se veja por alguns instantes, com alguns momentos, um período, cego. Mas o normal ele vê. O Mileco, você viu falar no Mileco, né? Tem até livro escrito dele. O Mileco era cego. Mas ele dizia que sabia a cor, ele sabia o que era verde, o que era vermelho. Mas era médium, era vidente, como espírito, então. Não precisava de cego. olho. Pois é. Se perde os olhos, torna-se cego. Se a audição, torna-se surdo, etc. Imagine agora que o órgão que preside os efeitos da inteligência e da vontade esteja parcial ou inteiramente atacado ou modificado. E será fácil compreenderes que o espírito, só tendo o seu serviço órgãos incompletos ou deformados, deve experimentar uma perturbação de que ele, por si mesmo e no seu fórum íntimo, tem perfeita consciência, mas não é capaz de deter o curso. Ficou fácil de entender, não ficou, Carmen? Letra A. Letra A da 75. Então é sempre o corpo. E não o espírito que está desorganizado? Sim, é o corpo e não o espírito. Sim. Mas é preciso não perder de vista que, assim como o espírito age sobre a matéria, esta reage sobre ele, numa certa medida, e que o espírito pode se encontrar momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos através dos quais ele se manifesta e recebe suas impressões. Pode acontecer que, com o tempo, caso se prolongue a loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por ter sobre o espírito uma influência
de que ele só se libertará após sua completa liberação de qualquer impressão material, o que a gente acabou de dizer, né? Então o problema é do espírito, não é na matéria, mas o espírito age sobre a matéria e a matéria reage sobre o espírito. Se a matéria é imperfeita, como é que ele vai agir completamente? Você vê na criança, os órgãos não estão completamente formados, estão se desenvolvendo, estão crescendo. À medida que eles vão crescendo, vão se desenvolvendo, aquele espírito vai tomando a razão, né? Passa a ser senhor de si. Mas os órgãos precisam estar completos, assim como os que têm problema no órgão, não tendo o órgão completamente, ele vai ter dificuldade. 376. De onde se origina a ideia de que a loucura leva algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre pelo constrangimento que experimenta e pela impotência em que está de manifestar-se livremente. É por isso que procura a morte, um meio de quebrar seus elos. 377, vamos? O espírito do alienado se ressente após a morte da desorganização de suas faculdades? Pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que esteja completamente desligado da matéria, como um homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o sono o mergulhou. É o que nós falamos, ele pode se ressentir até que todo o perispírito seja desprendido da matéria. Ele pode levar um tempo como espírito e continuar no estado de loucura. Um dia desse eu estava dormindo, aí alguém ligou para mim, eu acordei, alguém ligou, meia-noite, mas eu acordei assim, onde é que eu estou? Eu levei um susto com o telefone, eu fiquei tonto durante um tempo, porque eu não sabia, eu voltei do plano espiritual e levei um tempinho para me reorganizar, vim de repente. A mesma coisa, quando você morre, você leva um tempo. Então, por isso tem a perturbação mais ou menos longa, de acordo com o teu proceder aqui na Terra. Vamos para a próxima. Como a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito depois da morte? É uma recordação. Um peso oprime o espírito. Como ele não teve a compreensão de tudo o que se passou durante a sua loucura, sempre lhe é necessário um certo tempo para pôr-se a par de tudo. É por isso que quanto mais durar a loucura durante a vida, mais o tempo durará a dificuldade. Mais tempo durará a dificuldade. E, o constrangimento após a morte. O espírito liberto do corpo se ressente por algum tempo da impressão dos seus veículos. Então é isso aí. Você se ressente, não tem jeito, durante um tempo. Né? Alguma pergunta? A gente já leu tudo. A infância vamos deixar para a aula que vem. Né? Faz a prece aí, Edilane. Então nós te agradecemos, Jesus, pela manhã de estudos, agradecemos aos nossos benfeitores, aos nossos guias, muito obrigado à minha amada Lourdinha, ao Altivo, às irmãs queridas, ao nosso patrono, Eurípides Bassanufo, em nome desses irmãos queridos, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, em nome do nosso amor, do teu amor, Senhor, e do amor de Deus acima de tudo, damos por encerrados os estudos em torno do Livro dos Espíritos da manhã de hoje. Que assim que seja.
Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.